Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos, porém, disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória obrigatória dos irmãos São Cirilo e São Metódio. São 2 irmãos. São Cirilo era monge e o seu irmão Metódio era bispos. Os 2 originários ali da Grécia, né? E saíram da Grécia, foram para a região ali do leste europeu, evangelizar os povos eslavos. E esses 2 empenharam grande esforço, né, na evangelização no século IX. Eles chegaram a criar um alfabeto na língua local, chegaram a traduzir a Sagrada Escritura, traduzir textos litúrgicos, todo esse esforço para fazer Jesus conhecido e amado entre aquele povo, o povo eslavo. Peçamos a intercessão desses 2 grandes santos, que juntamente com São Bento, são os patronos da Europa. Não é? No Evangelho que acabamos de escutar, Jesus realiza a 2ª multiplicação dos pães. Marcos relata uma outra multiplicação no capítulo 6, a que nós escutamos hoje, no capítulo 8. E conta São Marcos que Jesus estava já há 3 dias com aquele povo, com aquela multidão. Cerca de 4.000, não é, pessoas são relatadas aqui, mas certamente tinha muito mais, porque, como nós sabemos, não se incluía no número as mulheres e as crianças, não é? Então veja, 3 dias com aquele povo, anda de um lado por outro, e o povo estava faminto, estava sem comer. E diz, não é, São Marcos, Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já há 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não tem nada para comer. E os discípulos, veja o que os discípulos disseram a Jesus: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus, não é, olha para a necessidade daquele povo. Jesus não é indiferente à necessidade do povo, ele tem um olhar compassivo, não é? Um olhar atento, um olhar que enxerga as necessidades do seu povo. Jesus não quer deixá-los na mão, não quer que eles desmaiem pelo caminho, porque imaginem, alguns eram de muito longe e com fome no deserto, não é, sol escaldante, muitos iam passar mal, não iam nem conseguir chegar em suas casas. Jesus quer saciar a fome, é fome de pão mesmo, de alimento. Jesus quer saciar a fome daquele povo, mas os discípulos, aqueles que deviam ser, não é, pontes, deviam contribuir, não é, para o milagre, eles querem esquivar-se. Mas Jesus não quer tudo, não quer muito dos discípulos, quer pouca coisa. E é isso que Jesus, não é, pergunta aos discípulos, diz São Marcos. Jesus perguntou-lhes:
quantos pães tendes? Eles responderam, 7. Então, diante desses 7 pães, o que é 7 pães? Não é? Diante de uma multidão de 4.000 pessoas, é algo insignificante. Jesus pede que o povo, que a multidão se sente, não é? Então ele toma os pães, e tinha alguns peixinhos também, e os multiplica. Veja, meus irmãos, o pouco daqueles discípulos continuaria na mão deles pouco. Mas uma vez que eles tomam a coragem de apresentar a Jesus, suscitados, motivados por Jesus, aquele pouco se torna muito. É o necessário para o milagre. 7 pães e alguns peixinhos. Imaginem isso, 4.000 pessoas. Esse santuário do Pai das Misericórdias cabe pouco mais de 5.000 pessoas. Imagine esse santuário praticamente lotado, não é? O que são 7 pães e alguns peixinhos? Mas para Jesus é muito, é tudo que ele necessitava. Às vezes nós alegamos ser pouco demais o que temos. Às vezes alegamos, né, ter muito pouco e nos privamos, não colocamos à disposição de Deus. Mas é exatamente o que Ele quer. O pouco de tempo que você tem, o pouco que você sabe falar, o pouco de disposição que você tem para alcançar alguém, para, né, ser presença de Deus, para alimentar alguém, às vezes numa escuta. É o pouco, Ele não quer muito, Ele não nos pede muito. O pouco na mão dos discípulos continuaria sempre pouco, mas nas mãos de Jesus, Ele que é o Senhor, Ele que é Deus, que tem poder sobre tudo, aquele pouquinho, não é? Se torna muito, é o necessário para o milagre. É interessante que o povo faminto poderia vir até Jesus, né? Eles já tinham ouvido muito a Jesus, imagina, 3 dias, mas certamente estava caminhando há mais tempo, né? Em outros lugares, tinham estado com Jesus, já tinha visto milagres, Jesus realizar milagres. Eles poderiam muito bem, diante da fome, dizer, Jesus, arruma alimento para nós, Jesus arruma pães para nós, mas não, eles não dizem nada. A iniciativa é de Jesus, que olha atentamente e que percebe as nossas necessidades. Jesus vê a mim e a você e vê a nossa necessidade, seja ela material, espiritual, enfim, Ele nos vê. Nós não passamos desapercebidos diante do olhar de Jesus, desse olhar atento, esse olhar de garimpeiro mesmo que Ele tem por nós. Não é? Ninguém passa desapercebido. Às vezes, não é? Como padre nos atendimentos, nas confissões, enfim, escuto muito, padre, parece que Deus esqueceu-se de mim, parece que Deus não me vê, estou passando por esse, aquele outro problema, padre, por essa enfermidade, parece que Deus esqueceu-se de mim, parece que Deus não olha para mim. Não é verdade. Essa é uma tentação diabólica, porque Deus nunca, né, deixa de olhar, nunca deixa de ter esse olhar cuidadoso, compassivo por cada um de nós, esse olhar que vai de encontro às nossas necessidades. Ele sempre nos olha, ninguém se esquiva diante desse olhar cuidadoso de nosso Senhor, esse olhar, como eu dizia, de garimpeiro. Então, nunca se sinta assim. Deus esqueceu-se de mim, diante da minha necessidade, diante da minha dificuldade, Deus esqueceu-se de mim, esqueceu-se da minha família. Não é verdade. É uma mentira, não é, de Satanás, porque ninguém passa desapercebido desse olhar, deste cuidado, que sempre tem a iniciativa, é sempre assim. Deus sempre tem a iniciativa, nunca somos nós. Hoje não foi o povo quem provocou o milagre, foi o próprio Jesus, né, que foi de encontro a esse povo. Jesus, por meio, né, desses 2 grandes santos, São Cirilo e São Metódio, esses irmãos, ele viu a necessidade do povo eslavo, lá no século XIX, e tirou esses 2 homens, grandes homens, lá da Grécia para evangelizar. E aqui, claro, a necessidade principal, né, da qual o padre quer tratar aqui também, é a necessidade de Deus. Todos nós temos necessidade de Deus. Ninguém nesse mundo pode chegar, não é, a essa soberba de dizer, eu não preciso de Deus. É mentira. O que você mais precisa, o que eu mais preciso é de Deus. E essa é a principal fome da humanidade. Deus não se descuida, jamais. Ele não quer que ninguém passe fome. Os pobres que passam fome não é vontade de Deus.
Isso é fruto da ganância, não é? Da avareza de muitas pessoas, de muita gente que poderia ser esse canal da graça, poderia contribuir, favorecer para que chegasse o alimento e não o faz. Deus não quer que ninguém passe fome. Mas veja, a principal fome humana é a fome de Deus. A principal fome humana é a fome de Deus. E aqueles que não se alimentam de Deus, aqueles que não se alimentam de Deus, eles vivem uma espécie de desnutrição espiritual. É impossível falar da multiplicação dos pães sem lembrar-nos da Eucaristia. É prefiguração, é um sinal que aponta para a Eucaristia. A Eucaristia é o principal alimento, o alimento dos pobres, o alimento daqueles que estão enfermos, sim, porque ele é cura, ele é força. Como nós deveríamos nos aproximar da Eucaristia, com esse desejo, eu que necessito de Deus, eu que tenho fome de Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem fome de Deus, e eu me aproximo. Com que entusiasmo, com que motivação não deveríamos nós nos aproximar da Eucaristia? Veja, meus irmãos, nesses dias aí de carnaval, lamentavelmente nós vamos ver multidões, famintas de Deus, mas enganadas, achando que a sua fome é de bebida, é de sexo desregrado, é de droga e tantas outras coisas. Vocês vão ver uma multidão como que esfameada, enganadas, não sabem, essas multidões não sabem que elas têm fome na verdade de Deus. Se alimentassem-se de Deus, se matasse a fome da sua alma, nenhum daqueles que compõem a multidão iria atrás dos blocos, iria atrás de tanta coisa, que os distancia de Deus e os faz ainda mais famintos. É uma multidão, infelizmente, cega, é uma multidão enganada, que não descobriu a sua principal fome, que é a fome de Deus. E se não alimenta as suas almas, continuarão famintos, infelizes. Passa-se o carnaval, passa a euforia. Nem vou chamar de alegria. Passa-se o carnaval, passa-se a euforia e o vazio e a fome, a angústia, a tristeza continua. Mas aqueles que se alimentam de Deus, aqueles que matam a fome da sua alma, passa o carnaval, passa-se a quaresma, chega a Páscoa e a alegria é permanente, porque as suas almas estão alimentadas. Estamos nós aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha, mas sobretudo nós aqui. Não perca a oportunidade de matar a fome que tem a sua alma, a fome de Deus. E eis que daqui a pouco aqui nesse altar se fará o alimento de vida eterna, a Santa Eucaristia. Então aproxime-se na hora, no momento, aproxime-se da Eucaristia, desculpa a expressão, mas como essa pessoa esfameada. Eu estou com fome de Deus e é assim que eu me aproximo dele. Não se aproxime da Eucaristia, como se, isso aqui, tanto faz, tanto fez. Não, é Jesus, é o alimento. Ele que se deu a nós, Ele que se dá a nós em alimento para saciar a única, verdadeira fome que todos nós temos, a fome de Deus. Que a Virgem Maria e São José nos ajude a nunca deixarmos de matar esta fome, a fome de Deus que tem as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.